A Campolina trabalha hoje para ter um bom cavalo de sela marchador. É o primeiro passo, é o primeiro ponto. Me voltando para a área técnica. As intenções são de que a gente tenha 10, 15, 20 mil associados? Não sei. Talvez essa não seja a meta. O manga larga marchador, querendo ou não, é uma raça que explodiu. Foi fantástico o crescimento. A gente está vendo aí ocupar espaços, né? Parece água, né? Onde tem um buraquinho, está lá o manga larga marchador. Isso não resta dúvida. E com grandes méritos de todas as pessoas que são envolvidas, enfim. Mas existe como absorver esse volume? A gente tem realmente um mercado consumidor, um mercado que vai usar? Então, às vezes, a estratégia até de crescimento, né? De crescimento, ela tem que ser repensada, sabe, Felipe? Entendi. Saber o que se quer, né? A gente, quando compara as duas raças, a gente vê esse quantitativo, não só em número de animais, mas em número de associados, muito diferente. Mas é o que eu falo para você. Será que o associado do Campolina quer realmente ter essa proporção, ou quer trabalhar com outro foco? Eu me preocupo muito com a questão de mercado, apesar de não ser, que eu volto a falar, a área primeira minha, né? Mas eu sempre bato muito nessa questão. O Yuri, só te interrompendo para você, vou deixar você complementar, mas tanto o Yuri quanto o Lulu também falaram que o Machador está com excesso de oferta. A oferta está demais. E aí o que eu digo para você? Se você tem uma égua, um cavalo extraordinário, que cumpre essas demandas da pista de hoje, né? Você vende a hora que quer, no preço que quer. Você abre a boca e vende. Mas, infelizmente, nós temos uma realidade sobre a qual eu me bato muito também. Eu não vou falar aqui em números absolutos, não recebam isso como uma coisa estatística correta, mas nós não produzimos mais do que 8, 9% de animais classe A. E o que eu chamo de classe A? Esses que ocupam aquela prateleira de cima das pistas e que são ganhadores, porque não é só o que vai em pista. Tem um cavalo que vai na pista que é inferior também. Então eu falo aqueles que vão e que realmente são ganhadores. Pode procurar os maiores criadores e eles te respondem isso. Eles não conseguem produzir mais do que 8%, 9%. Na média, então, muito menos. Muito bem. Você produz esse animal. Resto, né? Começa que você, nesses animais que você tem superiores, você já não pode abrir mão de todos eles, porque fazem parte do seu processo de melhoramento, enfim, né, do seu programa. Muito bem. Então já começa por aí. E o que você faz com o resto? Então eu acho que a gente tem que preocupar muito com isso. Eu acho que eu tenho uma ideia e talvez eu possa ser mal visto, mal interpretado, mas não tem problema, é uma questão de um pensamento meu. É uma opinião, e né? ele é muito mais ilustrativo, tá? Mas eu digo o seguinte, vamos tentar fazer uma conta e entender o seguinte: quanto uma associação de registro de cavalo precisa anualmente para se movimentar. Nós sabemos que essas associações não têm fins lucrativos. Ela tem que faturar para que ela possa movimentar a máquina sem fins lucrativos. Quanto que ela precisa? X. Esse X, ele vem das taxas, emolumentos, anuidade, enfim. Eu entendo que na medida que você tem um quantitativo de criadores que geram, que não só conseguem melhorar a raça, evoluir e tal, mas que geram esse valor, a partir daí, não que se tenha que fechar as portas para o novo criador, de forma nenhuma, mas é como se você tivesse que, para ser criador, você trazer 2 usuários junto. Entendi. Como se você estivesse trazendo aquele que vai consumir esse excesso. Entende? É um pensamento que eu tenho. Mas assim, uma ideia não deixa de ser uma você estratégia legal, criar, né? essa condição. Né? Eu acho legal. E aí quando você fala em números, também não te trago aqui uma coisa absoluta, mas eu tenho quase a certeza de que o manga larga machador já tem quantitativamente muito mais criadores do que precisa para mover a máquina. E o Campolina certamente precisa ainda de um quantitativo de criadores, de associados maior, para que ele possa movimentar essa máquina com tranquilidade. Mas eu penso isso, nós temos que dar valor ao usuário, nós temos que trazer o usuário. E como é que a gente traz? Não é nem através do cavalo, é através do ambiente. Nós precisamos criar um ambiente onde o usuário chegue e goste, e se sinta bem. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Cavalos como os nossos marchadores, a gente ouve
os criadores, se você for perguntar por que você cria um cavalo Campolina, porque ele é macio, porque ele é bonito e tal. Por que você cria o manga larga machador? Porque é um cavalo dócil, macio e tal. Ele fala do cavalo. Aí você pergunta, por exemplo, assim, por que você cria quarto de milha? Porque lá eu tenho um jeito de laçar, porque lá eu posso mexer com boi. Ou seja, não fala do cavalo, fala do ambiente, daquilo que eu posso fazer lá. E quando eu chego lá, eu vou atrás de um cavalo. Entendeu? Então eu acho que a gente criar um ambiente propício para a família, para o usuário, para a criança, para aquele que vai dar sequência, eu acho que é uma estratégia, não é a minha área, o marketing, mas acho que a gente precisa pensar nisso.